A contagem da população é um processo muito antigo. Podemos dizer que as manifestações a respeito deste processo, elas constam inclusive na própria Bíblia. Aqui no Brasil, o censo começou, o primeiro censo aqui, em 1872, ainda no Império. E veio, até os dias atuais, depois com a República, já estipulado um prazo de 10 em 10 anos. Houve alguns intervalos por questões políticas e econômicas e também, no último, o que aconteceria em função da pandemia. Acabou não acontecendo. Os dados que foram divulgados pelo IBGE, que, diga-se de passagem, é um instituto de referência pela qualidade do seu trabalho e um orgulho que o país tem, que foi criado em 1936, ele trouxe algumas informações que são, até certo ponto, surpreendentes para alguns segmentos. Uma delas é relacionada com o número de habitantes. O próprio IBGE fazia uma estimativa, uma projeção, de que o Brasil chegaria a 280 milhões de habitantes. E isso não se confirmou. Chegamos a 203 milhões de habitantes. E isso evidenciou, logicamente, foram-se buscar as razões, e uma delas é a baixa, o índice de natalidade está muito baixo. As pessoas estão tendo menos filhos. Como também a própria questão da pandemia, ela, digamos, intensificou essa questão, e outros até levantam a própria dificuldade que os recenseadores do IBGE enfrentaram para que as pessoas respondessem. Mas outras evidências vieram, desses dados aí, que são dados importantes, que, por exemplo, mostra uma transição demográfica, ou seja, um envelhecimento muito rápido da população, cujas consequências nós sabemos, especialmente em 3 áreas, como a da saúde, a da educação e da previdência. Nós, no caso da saúde, as pessoas envelhecendo mais, adoecem mais e com um custo maior. Na questão da educação, nós sabemos todo o problema que existe hoje e que necessita que tenhamos uma melhora nos indicadores aí da área educacional para que tenhamos mais produtividade e, naturalmente, também o desenvolvimento do país. Os grandes números hoje é a necessidade que todos os gestores, sejam públicos ou privados, se debrucem sobre eles para transformar essas informações em ações práticas. O tempo do achismo passou. Não dá mais para se trabalhar imaginando ou sem esses dados que estão aí disponíveis. Estão na internet, basta um clique e estão todos à disposição para os planejamentos, para a implantação de políticas públicas e para que as empresas, enfim, a iniciativa privada possa planejar os seus negócios. Não dá mais para imaginarmos que todas essas informações elas possam ficar, digamos, guardadas ou somente para utilização de pesquisadores na academia. Não é isso aí. A população como um todo pode e deve tomar conhecimento, mas especialmente os gestores e as instituições de maneira geral, porque isso pode e leva, sem dúvida, a digamos, uma melhora nas ações que são feitas e que reduz, enfim, as desigualdades e proporciona uma vida melhor para todos. O Rio Grande do Sul teve, nesse contexto aí de diminuição da população, o Rio Grande do Sul perdeu uma posição entre o conjunto dos estados com o maior número de habitantes. Ele passou de 5º para 6ª colocação. E o que nós vimos aí, em função desses números, é uma queixa dos municípios, que perderam habitantes, porque isso incide diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso federal e que ele tem uma importância muito grande para o fechamento das contas e para as ações dos municípios. Mas já houve aí, dado o número de municípios que tiveram esse problema, já houve uma aprovação de uma lei em que vai parcelar
digamos assim, essas perdas, fazendo com que não haja as consequências mais diretas nesse sentido. Agora, para concluir, esta é uma realidade que o país está vivenciando. Menos pessoas. A gente já tem exemplos no mundo todo de que há uma diminuição e envelhecimento da população. E isso atinge diretamente o mercado de trabalho e a vida de maneira geral. Boa tarde.